Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Trigonométricas no triângulo retângulo. Relações em um triângulo retângulo semelhante. A escada, o pedreiro e a sombra. Observe nesse relato do particípio. Um pedreiro colocou uma escada apoiada no topo de um muro, como mostra a figura ao lado. Então observe que esse muro tem 2 metros de altura, essa escada 2,80 m e temos um segmento BA que não sabemos ainda qual é. Então na figura nós podemos identificar o que? A. Qual é o comprimento da escada? O comprimento da escada, 2,80 m. B. Qual é a altura do muro? 2 metros. C. Observe o ponto A, B e C. Qual é a altura formada por esses pontos? Qual é a figura formada por esses pontos? A figura formada é um triângulo. Na questão D, considerando que o ângulo A seja reto, que tipo de triângulo é formado pelos pontos A, B e C? Se ela é formada uma figura de um triângulo e na figura A do ângulo A é formado um ângulo reto, então podemos considerar que é um triângulo retângulo. Letra E. Nomeie os segmentos abaixo. AB é um cateto, AC é o outro cateto e BC a nossa hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. F. Calcule aplicando o teorema de Pitágoras a distância entre a base da escada B até a base do muro A. Indique a resposta com 2 casas decimais. Você pode usar a calculadora. Então nós partimos do princípio que nossa hipotenusa mede 2,80, um dos nossos catetos não sabemos quem é, e o outro cateto 2 metros. Então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se chamarmos este cateto AB ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 2,80 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, esse cateto AB vai medir exatamente 1,96 metros. Sol a pino, o pedreiro sobe a escada degrau a degrau. A sombra do seu pé no chão também vai mudar de posição. Vamos ver como esse exemplo nos permite tirar conclusões importantes em matemática. Observe na figura que ele está subindo a escada, que está sob o muro, e o sol está a pino. A figura ao lado mostra a situação acima de maneira simplificada. Posições do pé do pedreiro: C1, C2, C3, C4, C5 e C6. A cada degrau que ele vai subindo, ele vai colocando o pé em uma posição. As posições da sombra do pé ao chão: A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Os triângulos BA1-C1, BA2-C2, BA3-C3, etc. são todos semelhantes, porque à medida que ele vai subindo os degraus, ele vai formando ângulos com esses degraus e de acordo com a posição da escada. Entre si estão A1-C1 para A2-C2, BC1 para BC2, A1-C1 para BC1, A2-C2 para BC2, A1-C1 para 3C3, B1-C1 para BC3, A1-C1 para BC1 é igual a A3-C3 para BC3. Página 160 do nosso livro. Então, portanto, temos a altura do pé A1-C1, distância percorrida BC1, que é igual a A2-C2 sobre BC2, A3-C3 para BC3, assim como AC para BC. Aí nós podemos identificar que, se a altura do pé é 2 metros e a distância percorrida 2,80, a média aproximada, a razão aproximada entre as duas medidas, 0,71429. Podemos observar que a altura do pé do pedreiro em relação ao chão é diretamente proporcional à distância que ele percorreu na escada. Considerando que a distância B da base do muro até A aproximadamente 1,96, temos também a razão da distância da sombra da base da escada, a distância percorrida, de 1,96 sobre 2,80, que é igual a 0,7000. Portanto, a distância da sombra do pé do pedreiro à base da escada é diretamente proporcional à distância que ele percorreu na escada. Temos ainda a altura do pé à distância da sombra da base, que é 2 metros sobre 1,96, aproximadamente 1,02041.
A altura do pé do pedreiro em relação à distância é diretamente proporcional à distância da sombra do pé da base da escada. Acabamos de ver fixado o ângulo B que a escada faz com o chão as razões cateto oposto do ângulo B sobre a hipotenusa, cateto adjacente do ângulo B sobre a hipotenusa e cateto oposto do ângulo B sobre o cateto adjacente do ângulo B. Essa razão nós vamos utilizar para fazer os cálculos mais à frente. Triângulo, considerando em qualquer triângulo BA1, C1, BA2, C2, BA3, C3 e etc., essas razões valem respectivamente 0,71429, 0,70000, 1,02041. Esses números estão diretamente ligados à medida do ângulo B. Se colocarmos a escada em outra posição, como mostra a figura abaixo, formando com o chão outro ângulo B, encontraremos as seguintes razões. Cateto oposto B sobre a hipotenusa é igual a 2 metros sobre 2,50, conforme mostra a figura. Então, aproximadamente, essa razão é de 0,80. Na verdade, ela é igual a 0,80000. Se não colocarmos, para poder descobrirmos o cateto adjacente ao ângulo B sobre a hipotenusa, teremos 1,5 sobre 2,5, que é igual a 0,60000. E se colocarmos o cateto oposto B sobre o cateto adjacente B, teremos 2,0 sobre 1,5, que é aproximadamente 1,3333. Observe que nós temos o ângulo, o cateto oposto a ele está na setinha azul, que é 2 metros, então vamos utilizar a razão cateto oposto B sobre a hipotenusa para descobrirmos a razão entre eles. Agora, se nós pegarmos o cateto adjacente, que é 1,5 metros, adjacente ao ângulo B, vamos utilizar o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que deu 0,60000. E para descobrirmos o cateto oposto e o cateto adjacente, nós colocamos a altura, 2 metros, sobre essa distância de 1,5, deu 1,3333. Portanto, para cada ângulo B, essas três razões, que só dependem da medida do ângulo B, possuem nomes específicos. Veja no próximo tópico. Razões trigonométricas. Dado um ângulo agudo B, vamos construir um triângulo ABC retângulo em A, em que tenha B como um de seus ângulos. Chama-se seno de um ângulo agudo a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Seno B do ângulo B igual a B sobre A. Seno B lê-se seno B. Chama-se cosseno de um ângulo agudo a razão entre o cateto adjacente ao ângulo a hipotenusa. Chama-se cosseno de B é igual a C sobre A. Cosseno de B lê-se cosseno do ângulo B. Chama-se tangente de um ângulo agudo a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Tangente de B é igual a B sobre C. A tangente de B lê-se tangente de B. O seno, o cosseno e a tangente de um ângulo são chamados razões trigonométricas desse ângulo. Veja alguns exemplos. Considerando o exemplo inicial como um triângulo formado pela escada, pelo muro e pelo chão, temos os valores aproximados. Seno de B é igual a B sobre A, que é igual a 2,00 sobre 2,80, que é igual a 0,71429. Cosseno de B é o cateto C sobre A, que é a hipotenusa, que é igual a 1,96 sobre 2,80, que é igual a 0,70000. Tangente de B é igual a o cateto B sobre o cateto C, que é igual a 2,0 sobre 1,96, que é igual a 1,02041. Então, observe que no seno de B foi feito o cateto oposto ao ângulo B sobre a hipotenusa, no cosseno de B, o cateto adjacente ao ângulo B sobre a hipotenusa, e na tangente de B, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora vamos considerar a escada apoiada no muro conforme a segunda posição apresentada. O seno de B é igual a B sobre A, 2,0 sobre 2,5, que é igual a 0,8000. O cosseno de B, que é o cateto oposto C sobre a hipotenusa A, que é igual a 1,5 sobre 2,5, que é igual a 0,6000. E a tangente de B, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é igual a 2,0 sobre 1,5, que
que é aproximadamente 1,3333. Página 162. No triângulo, o lado D, seno de Q, cateto oposto, Q sobre a hipotenusa é igual a OP sobre PQ, que é igual a 14 sobre 50, que é igual a 0,28. O cosseno de Q, temos o cateto adjacente a Q sobre a hipotenusa, é igual a OQ sobre PQ, é igual a 48 sobre 50, que é igual a 0,96. E a tangente de Q, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é igual a OP sobre a Q, que é igual a 14 sobre 48, que é aproximadamente 0,29. No exemplo anterior, os ângulos P também agudo, calculamos as razões trigonométricas de P. Seno de P, OQ sobre PQ, é igual a 48 sobre 50, que é igual a 0,96. Cosseno de P, que é igual a OP sobre PQ, que é igual a 14 sobre 50, que é igual a 0,28. E a tangente de P, que é igual a OQ sobre OP, que é igual a 48 sobre 14, que é aproximadamente 3,43. Observe que ambos os triângulos estão marcados pelas setinhas vermelhas e setinhas azuis, indicando cada ângulo e sua proporção. Agora nós vamos realizar o exercício 1 e 2. E no exercício 1 nós temos o seguinte: determine o seno de alfa nos casos a seguir. Temos um triângulo retângulo, um ângulo alfa, e o cateto oposto ao ângulo alfa tem a medida de 2 centímetros e a sua hipotenusa 4 centímetros. Então, o seno de alfa é igual a 2 sobre 4, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de alfa igual a meio. Na letra B, nós temos a hipotenusa 15, temos o cateto adjacente 12 e temos o ângulo alfa. Agora temos que descobrir o cateto oposto ao ângulo alfa para depois descobrirmos quanto que mede o seno de alfa. Então, se ele é um triângulo retângulo, podemos presumir que 15 é a hipotenusa, então hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não sabemos qual é a medida do cateto oposto, chamamos ele de x. E o cateto adjacente mede 12. Então 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 225 menos 144. X ao quadrado é igual a 81. X é igual a 9. Então o cateto oposto ao ângulo alfa mede 9 centímetros. Então o seno de alfa é igual a 9 sobre 15, que é igual a 3 quintos. Na letra C, nós temos o cateto oposto que mede 6, temos o cateto adjacente que mede x, e temos o cateto adjacente que mede x menos 2, e temos a hipotenusa que mede x. Como nós não sabemos quanto que é o valor da hipotenusa e precisamos dela para distinguir o valor do seno de alfa, temos que encontrar. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é o valor de x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado é igual a x menos 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 mais 36. X ao quadrado menos x ao quadrado mais 4x é igual a 40. X é igual a 10. A hipotenusa mede 10. Então, o seno de alfa, 6 sobre 10, que é igual a 3 quintos. Questão número 2. Determine o cosseno de beta nos casos a seguir. Então, como nós vimos, para descobrir o seno, nós temos que fazer o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, temos que fazer o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E na primeira questão, letra A, nós temos a hipotenusa que mede 8 e o cateto adjacente que mede 6. Então, o cosseno de beta é igual ao cateto oposto, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é igual a 6 sobre 8, que é igual a 3 quartos. Na letra B, nós temos o seno de beta, o cateto adjacente, que mede 6, e a hipotenusa, que não sabemos qual é. Então temos que, é um triângulo retângulo, temos que encontrar o valor da hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então chamamos a hipotenusa de x, logo, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 raiz de 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36, mais 36 vezes 3, pois 6 raiz de 3 ao quadrado é igual a 6 raiz de 9, que é igual a 6 vezes 3. Então, x ao quadrado é igual a 36, mais 36 vezes 3.
x ao quadrado é igual a 144, x é igual a 12. Então, cosseno de beta é igual a 6 sobre 12, que é igual a meio. Na letra C, nós temos o cosseno de beta, não temos o cateto adjacente, só temos a hipotenusa que mede 12. Então, temos que descobrir o valor desse cateto adjacente. Então, 12 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais 10 ao quadrado. 144 é igual a x ao quadrado mais 100, x ao quadrado é igual a 144 menos 100, x ao quadrado é igual a 44, x é igual a 2 raiz de 11. Então, o cateto adjacente ao seno de beta é 2 raiz de 11. Logo, cosseno de beta é igual a 2 raiz de 11 sobre 12, que é igual a raiz de 11 sobre 6. Para a próxima aula, vamos propor os exercícios 1 da página 163, exercício 3, 4, 5 e 6 da página 163. Obrigado, turma, e até a próxima aula. Uma ótima semana a todos.